que a gente precisa sempre que for fazer exercício ou alguma coisa de ligação química? O que vai precisar ter em mãos? Vocês vão precisar sempre de uma tabela periódica e também do diagrama de Linus Pauling. Vejam que é assim, sequência de tudo que a gente tem visto nesse trimestre. Aquela distribuição eletrônica que usa esse diagrama e também a tabela periódica vai ter que ter uma aí em mãos. Eu peguei a minha aqui do livro. Eu sei que para vocês às vezes é ruim, tem que ficar procurando na internet e tudo mais, mas é que se estivéssemos em sala de aula, a gente estaria com o livro aberto na tabela periódica, porque a gente vai precisar dela para fazer essa aula, tá? A gente vai sempre ter ela. Aí eu vou começar com uma pergunta para vocês. Pode abrir o microfone aí que vocês vão ter que me dar alguma ideia. Quando eu falei de tabela periódica para vocês, eu disse que é cerca de 92 elementos naturais, que são os encontrados na natureza. Só que a minha pergunta para vocês é: por que nós temos tantas substâncias, assim, inúmeras substâncias, se só tem 92 elementos químicos? Qual é a hipótese de vocês? Ninguém tem nenhuma ideia de por que a gente tem tanto elemento químico? Eu vou dar uma resposta bem ignorante, mas Pode falar, Gi. as substâncias são como se fosse mistura dos elementos? Tá certo, é exatamente isso. A gente tem, então, ali, ó, apenas poucos elementos químicos naturais, mas nós temos muita substância na natureza. E a Giovana tá certa, as substâncias, elas são uma mistura, uma combinação desses 90 e tantos elementos químicos. Então, tudo que a gente tem no mundo, tudo que a gente tem no mundo está na tabela periódica, gente. Tudo está aqui, mas é evidente que está tudo combinado. Por exemplo, o átomo de hidrogênio se combina com o átomo de cloro e forma o ácido clorídrico, que é o ácido que tem no nosso estômago, responsável pela digestão. Então, o cálcio na natureza, ele está aqui, ó, na tabela periódica. Ele se combina muito bem com o oxigênio, formando a casca do ovo, por exemplo. Então, turma, embora nós tenhamos 90 e tantos elementos químicos naturais, o resto é sintetizado em laboratório, tá? Então, eu tenho essa gama de elementos químicos, mas eu posso fazer tantas combinações, tantas, que tem muita coisa no mundo. Todas as coisas que tem ao nosso redor e no mundo estão aqui nessa tabela periódica, são formadas por esses elementos químicos. Então tá certa a hipótese da Giovana, a gente tem aí eles misturados, eles se combinam muito bem. Olha lá, quando eu falo que eles se combinam muito bem, não quer dizer que todo mundo se dá bem com todo mundo. Tem elemento químico aqui que o santo não bate, sabe? Não combina de jeito nenhum. Tem elemento químico aqui, ó, os gases nobres, que eles não se misturam com ninguém. Por isso que eles receberam esse nome aí de gases nobres. Eles são os snobs da tabela periódica. Eles não se misturam. Tem elementos que se misturam com todo mundo, tipo o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento legalzão, ele se dá bem com muito elemento químico daqui. Então, precisa ter, vamos falar bem assim, grosseiramente, precisa rolar uma química. Tem que combinar. E existe 3 formas desses elementos químicos se combinarem entre si. Olha aqui, ó. Eles se ligam por 3 tipos de ligações. Ligação iônica, que é o foco da nossa aula de hoje. Ligação do tipo covalente e ligação metálica. Então, esses 3 tipos de ligações é aí o nosso conteúdo das próximas semanas, tá? Então, a ligação iônica, vou falar dela hoje, que é o primeiro tipo. Como que os elementos se ligam? Ó, a gente vai fazer um exemplo já para eu falar para vocês como que esses elementos se encontram e como que eles se dão bem para se ligar e formar alguma substância. Olha ali, gente. Vamos fazer um exemplo da ligação iônica entre o sódio e o flúor. Primeiro passo, vou ter que ir lá na tabela periódica e vou procurar o sódio, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem que o sódio, ele tá bem aqui, ó. Será que eu consigo? Aqui. Ele tá aqui.
E ele tem número atômico 11. Isso que me importa, o número atômico dele. Outra coisa que eu tenho, o número atômico do flúor, que está aqui no cantinho, é 9. Então, primeiro passo, quero fazer a ligação entre esses elementos, eu vou lá na tabela periódica e vou procurar eles. Achei o sódio 11, achei o flúor 9. Beleza. Fecha o zoom e nós vamos voltar lá no exercício. Aqui. O que a gente tem então? Eu tinha colocado aqui, ó, 11 para o sódio, 9 para o flúor. Esse é o número atômico. Isso quer dizer que é o número de elétrons que esse elemento tem. Qual é o meu próximo passo? Fazer a distribuição eletrônica. Olha ali. Eu coloquei o diagrama ali no cantinho para a gente lembrar dele. 1s2. Se estiver fazendo no caderno, esse 2 é sobrescrito, é lá em cima, tá? 2s2. 2p6, já deu 10. 3s1, para dar 11. Ó, esse númerozinho pequeno aqui, que eu vou jogar lá em cima sobrescrito, ele é o número de elétrons. Eu tenho que colocar 11 elétrons para o sódio. Veja bem, gente, ele tem 11 elétrons, vai terminar no 3s1. Terminei ali. Deixa quietinho, vamos fazer a mesma coisa para o flúor. Segue esse diagrama de Linus Pauling, que a gente vai seguindo a seta e vai distribuindo os elétrons para o flúor. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6 dá 10. Então, não é 2p6, é 2p5. Beleza. Vou colocar para cima. E agora, qual é o nosso próximo passo? A gente fez a distribuição para os dois elementos que nós queremos combinar. E nós vamos destacar a última camada, a camada de valência, que é a camada onde ficam os elétrons disponíveis para se ligar. É nessa última camada que os elétrons livres estão ali. Então, observem aqui para o sódio, que a última camada dele é essa aqui, a 3. E nessa camada 3, nós vamos ter um elétron, tá vendo? A última camada é a 3, ele tem um elétron. Agora vamos olhar para o flúor. A última camada do flúor é a camada 2. Olha aqui onde ela vai, ela começa aqui. Então, essa camada é a última. E quantos elétrons tem? Tem 2 mais 5, então tem 7 elétrons. Ok. O sódio tem 1 elétron e o flúor tem 7 elétrons. E aí, turma, vem uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês agora. Nós vamos ter que sempre nos lembrar da regra do octeto. Vou escrever ela aqui. A regra do octeto é uma regra que diz que os elementos químicos devem ficar com 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada. Nossa, escrevi grande demais. Tá. Isso aqui é o que nós vamos lembrar para fazer as ligações químicas. Ixi, fiz uma confusão aqui, peraí. Vou organizar. Pronto. Então tá. Isso aqui a gente sempre vai lembrar. Volta lá. Um dos nossos elementos químicos tem um elétron na última camada, ou seja, ele está precisando de 7 elétrons para chegar na regra do octeto. O nosso outro elemento químico tem 7 elétrons na última camada. Então, o que ele precisa? Ele precisa ganhar mais um, porque ele fica com 8, e aí ele vai atingir a regra do octeto. O que nós temos é o seguinte: o sódio tem 7 elétrons. O que vocês vão fazer? Vai desenhar em volta dele 7 bolinhas. Aos parzinhos assim, ó, a gente desenha, ó. Dupla, dupla. Eu vou pegar uma daqui. Pronto. 2, 4, 6, 7. E o flúor, olhando lá atrás, o flúor... Eita, eu fiz errado, gente. O flúor tem 7 e o sódio tem 1. Esta professora, viu? Vou levar para lá.
O flúor tem 7. Vamos desenhar no lugar certo. 7. Vou pôr mais um. E o sódio tem 1 elétron. Ok. Os dois devem ficar com 8 para ficar contente e atingir a tal da regra do octeto. O que vai acontecer? O sódio é um elemento que tem a tendência a perder o elétron dele. Então, ele vai pegar este elétron que ele tem e ele vai transferir para o flúor. Olha só, ele transfere este elétron para o flúor e o flúor que tinha 7 passa a ter 8. Aí vocês vão falar, mas e aí o sódio fica sem ninguém? Não. Volta lá, veja uma coisa. Se ele perder esse elétron dele aqui, ó, se a gente sumir, que é o que ele perde, o que vai acontecer? A camada de valência dele passa a ser esta. E vejam que essa vai estar com 8. Então, é favorável que isso aconteça. Esse sódio que tem esse elétronzinho livre, perde, fica com 8 aqui. Esse flúor que tem 7, ganha, ele ganha daqui, ó, ganha desse elemento e fica com 8. Ficando com 8, esses elementos químicos ficam aí satisfeitos, atingem a regra do octeto, então eles vão ser combinados. Eles são favoráveis para fazer ligação química. Olha o que aconteceu. O sódio tinha 1, perdeu para o flúor. Perdendo para o flúor, ele fica com 8 na camada dele e o flúor ganhando 1, fica com 8 na camada dele. Complicado isso, meninas? Vocês têm que me dar um... É? Um pouco difícil? Eu vou escrever. Pode falar, se tiver dúvida. Deu para entender até agora. Deu? Ah, que bom. Ó, então, o sódio perde um elétron. E, gente, na química, quando um elemento perde elétron, nós vimos nas aulas anteriores que ele se torna um cátion e a gente coloca um sinalzinho de mais na frente dele. Lembram disso? Quando perde elétron, ele vira cátion. Quem perde fica com sinal de mais. Olha lá, ele se transforma no sódio mais. E, por outro lado, o flúor ganha elétron e vai se transformar no flúor menos, porque ele está ganhando um elétron, tá? Ele se transforma nessa espécie aqui. Esses dois juntos gostam muito um do outro. E o que acontece? Ó, o sódio positivo, eu vou ter que colocar esse positivo em cima. Opa. Que eu fiz? Ctrl Shift P. Ah lá. Sódio positivo se combinando, se encontrando com o... Eita, professora. Aqui. Se encontrando com o flúor que está negativo. Joga lá em cima. O que acontece? Esses dois juntos se combinam, positivo com negativo, e vão formar uma substância química com essa fórmula aqui, ó, com essa combinação. Deixa eu tentar. NaF. Então, na natureza, nem o sódio é encontrado sozinho, nem o flúor é encontrado sozinho. Na maioria das vezes, eles são encontrados combinados. Então, ó, eles formam esse conjuntinho aqui, NaF. Esse conjuntinho é um sal, se chama fluoreto de sódio, que é o flúor que coloca lá na nossa pasta de dente, que todo mundo escovou os dentes hoje de manhã antes de vir para a aula, tenho certeza. Então, vocês usaram o fluoreto de sódio que está lá na pasta de dente. O que ele é, o fluoreto de sódio? É a combinação do elemento químico sódio com o elemento químico flúor. Lembrando que eles vão querer cumprir a tal da regra do octeto. E a regra do octeto é todo mundo ficar com 8 elétrons na última camada. Beleza. Vou complicar um pouquinho. Olha lá, a gente vai fazer cálcio e oxigênio.
que é o óxido de cálcio. Falei para vocês que eles gostam de ficar juntos também. Primeiro passo, volta lá na tabela. Procura o cálcio. Ele está aqui e o número atômico dele é 20. Anota do ladinho. O oxigênio está bem aqui com o número atômico 8. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica. O cálcio é 20. E o oxigênio é 8. Nós vimos na tabela. Feito isso, o próximo passo é pegar o diagrama de Linus Pauling, fazer distribuição. Vamos ver aqui que eu já vou fazendo direto. 1S2, 2S2, 2P6, até agora deu 10, 3S2, 3P6, deixa eu ver, 3S2 vai para o 3P6. 3P6 deu 18, então 4S2 para dar 20, ok? Tem que distribuir 20 elétrons. Coloca tudo subscrito, tudo lá em cima. Aqui. Os subscritos são os números de elétron. Fizemos 20 para o cálcio. Ok, vamos fazer 8 para o oxigênio. 1S2, 2S2, 2P6. Mas se eu colocar 2P6, vai para 10. Então, não é 2P6, é 2P4, para dar 8. Agora, a gente vai analisar. Aqui vai para cima. Para cima. Vamos analisar a tendência. Se eu procurar a última camada do cálcio, ela vai ser essa camada 4, ó. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Faltou um 3 aqui. Essa camada 4 contém 2 elétrons. Deixa eu pôr esse 3 aqui para ficar certo. Ok. Então, o cálcio vai ter 2 elétrons em volta dele. Aí eu venho para o oxigênio. Camada 1 está aqui, camada 2 está aqui, e se eu analisar essa camada 2, eu vou ver que tem 2 com 4, tem 6 elétrons na última camada. Então, aqui ó, tem esse e tem esse, 6 elétrons. Vou para o desenho. O meu cálcio, eu vou pôr só 2. Duas bolinhas em volta dele. Pode ser bolinha, pode ser pontinho, pode ser estrelinha, o que vocês quiserem para representar os elétrons. O oxigênio, nós vimos lá atrás que é 6. Eu vou desenhar 6 elétrons em volta dele. Aqui. 2, 4, 5, 6. Ó, ficou a beleza de desenho. O que a gente vai ter a tendência? A tendência é o cálcio transfere os elétrons dele para o oxigênio. Se ele fizer isso, o oxigênio fica com 8 e a gente volta lá para conferir. Se ele perder totalmente esse aqui, ó, porque ele perde, o que acontece? A última camada dele passa a ser esta, que tem 8. Então, isso é muito favorável. Ele vai perder esses 2 elétrons dele. Mexi tudo aqui. Ele vai perder esses 2 elétrons dele para que a última camada dele passe a ser a 3, com 8 elétrons. E o oxigênio que está precisando ganhar 2, vai ganhar esses 2 que o cálcio está perdendo. E eles vão se fazer ligação do tipo iônica também. Então, o que acontece aqui, ó, para explicar? O cálcio... Cálcio perde 2 elétrons. Quando perde, ele vai virar o cálcio. Quem perde é positivo ali, ó. Perdeu 2. E o oxigênio ganha 2. Ele vai se tornar, ganhando 2, ele fica ali, ó. O menos 2. Então, um vai ganhar, outro vai perder. E quando eles se combinarem, eles vão se encontrar aí, enquanto elemento químico, eles vão, essas espécies, né? O cálcio, 2+, se encontra com oxigênio
2 menos. Esse encontro, ele é bastante favorável, né? Vai acontecer bem. Esses elementos químicos têm química, eles se combinam muito bem, se dão bem, e vão juntinhos formar o seguinte: se encontram, se aproximam, trocam elétrons, e nós vamos encontrar aí na casca do ovo e tudo mais, o Ca. Eita, que é difícil fazer isso no computador. Abre aqui. Saudade do quadro negro, gente. Que era tão mais fácil. Olha lá, eles se encontram e vão formar o óxido de cálcio, que é uma substância muito comum. Tem na casca do ovo, tem no leite, quando enriquece o leite com cálcio, tá colocando um pouquinho disso aí. Tem naquele remédio que a minha mãe tomava muito, chamado dolomita, que é um remédio que é uma reposição de cálcio, né? Geralmente os idosos tomam para repor o cálcio dos ossos e tudo mais. Tem nesses remédios, então é uma substância muito comum no dia a dia. E é a combinação do cálcio com oxigênio. Veja bem, pode doar um único elétron, pode doar 2 elétrons de uma vez, pode doar até 3 elétrons de uma vez, tá? Até agora, tudo bem? Então, quem cala consente. Eu vou complicar mais um pouquinho. Anotem aí, exemplo 3, magnésio e cloro. De novo, primeiro caminho, volta na tabela periódica. Procura o magnésio, ele está bem aqui em cima do cálcio. Está escrito 12 ali. Cloro, está bem aqui, 17. Então, 12 para o magnésio, 17 para o cloro. Vamos lá, a gente vai fazer 12 para o magnésio, nós vamos fazer 17 para o cloro. Aqui. Daí o segundo passo, pega o diagrama de Linus-Pauling e faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, para dar 12, tá? Por que eu fiz isso? Opa! Eita, gente, baguncei mais ainda. Ai, que difícil. Nossa. Agora sim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ok, vou fazer a mesma coisa para o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 daria 18. Eu só quero 17, então é 3p5, tá? Então vamos ver? 10, 12, 17. Ok. Destaca a última camada. Só a camada de valência. Então, a camada de valência para o magnésio é essa camada 3 e ela contém 2 elétrons, tá aqui. Para o cloro, a última camada também vai ser a camada 3, só que dessa vez ela contém aqui, ó, a gente soma os dois 3, então ela contém 7 elétrons. Se esse 3 aparecesse de novo, a gente somaria mais uma vez, tá? Então, ó, tem 7 elétrons. Na hora de fazer o desenho, a gente vai desenhar 2 no magnésio, 2 elétrons no magnésio, e nós vamos desenhar 7 em volta do cloro. 2, 4, 6 e mais um 7. Beleza. Aí, o que a gente vai pensar? Volta ali e observa. Vou ter que perder esses 2 para ficar com 8. Fica com 8 aqui, tá ok. Só que aqui eu só preciso ganhar 1. Tá vendo que ele já tem 7? Ele vai ganhar 1. Aí, olha que engraçado, gente. Olha o que acontece. O magnésio doa 1 e esse cloro já fica com 8, já fica satisfeito. Aí, o que acontece? Esse magnésio não pode ficar com 1 sobrando aqui, não fica com 1 à toa. O que acontece na química? Vem outro cloro
com seus outros 7 elétrons e resolve a vida desse magnésio, tá vendo? Um único magnésio doa elétron para 2 cloros. E é exatamente assim que acontece na química. Vem outro cloro com seus outros 7 elétrons aqui e recebe do magnésio. Então, eu vou para cada um magnésio, eu vou ter uma ligação química com 2 cloros. Isso também acontece. Ó, vamos colocar ali, ó. Um magnésio, né? O magnésio perde 2 elétrons. 1 elétron para cada cloro. Então, ele vai precisar aí de 2 cloros para fazer a ligação com ele. Como que eu vou representar essa ligação? Fazer o joguinho lá, a representação. Eu vou fazer assim, ó. Magnésio perdendo 2, então 2 mais. Opa. Magnésio 2 mais. Encontra 2 átomos de cloro. Observem que agora o 2 vem na frente, porque o 2 na frente é quantidade. Então, um magnésio encontra 2 cloros. Cada um desses cloros ganhou 1 elétron, então eu vou pôr o sinalzinho de menos lá em cima. E formou isso aqui, ó. Essa seta significa formou na química, reagiu com e formou. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Um magnésio, tá? Um magnésio, 2 cloro. A gente tem isso aqui. A representação, essa linguagem química, é uma parte bem difícil. Não fiquem preocupados que a gente vai fazer isso com mais calma. Então, olha lá. De novo, magnésio perdeu elétron para cada um dos cloros, porque o cloro só precisava de 1, ele já tinha 7, então ele pega 1, aí vem outro cloro, reage ali junto, pega outro elétron, e a fórmula fica assim, ó, um magnésio perdendo 2, 2 cloros ganhando 1 cada um, forma cloreto de magnésio, que é essa substância que está aqui embaixo. Agora vocês me digam, difícil isso, gente?